Você poderia dizer seu nome, onde e quando nasceu e qual é a sua profissão? Meu nome é Marcos Vinícius Nascimento de Quadros, tenho 26 anos. Sou natural do Rio de Janeiro, bairro do Meia, mas moro atualmente em Ponta Negra, Maricá. E minha profissão é sou advogado. Você se lembra do primeiro livro que você leu? Sim, foi um gibi da Turma da Mônica. O que ele tinha de especial? Não sei, não sei dizer, mas é porque eu não tenho o hábito eu não tinha o hábito da leitura, né? E foi a primeira coisa que me deram para ler e eu gostei porque era bonitinho, colorido e a fala era fácil entendimento. Hoje em dia você continua lendo gibis? Hoje em dia não, eu parei, mas eu gosto muito. E qual é o seu tipo de leitura hoje em dia? Eu gosto de ler muita biografia, história. Qual é o seu livro favorito? Meu livro favorito? Caramba, a Bíblia. E quando você era criança, onde que você lia esses gibis? No sofá ou na minha cama. Em que momento do dia? Você lembra? Era mais à noite, porque o dia sempre foi agitado, né? Quando criança saía, brincava, né? A tarde toda e à noite, de noite eu gostava de ler ou pensar na vida. E como esses livros, esses gibis chegavam até você? Os gibis chegavam pelo meu pai, né? Que era o provedor da casa, ou quando alguém me dava, ou feira na escola, bienal, quando a gente adquiria. Quando criança você lia algum tipo de livro diferente dos gibis? De revista? Não, só gibi. E em que momento que teve a transição do gibi para os livros que você lê hoje? Foi mais quando eu comecei a partir da troca das amizades, sim, que a gente é fruto do meio onde a gente vive, né? E quando eu comecei a vivenciar coisas novas, amigos novos, isso me levou a ler coisas novas, descobrir um universo da leitura, Então, seus amigos de hoje em dia, eles gostam de ler. sim. E na sua infância também, seus pais liam esses gibis para você? E Não recordo, como que não me sua recordo. família, eles também gostam de ler? Meu pai lê bastante, meu irmão também. O único lá em casa, não sei, minha irmã que eu não acompanho, mas talvez quem lê menos lá em casa é minha mãe. Hoje em dia, nos seus livros favoritos, no tipo de leitura que você tem, quantos livros você lê por mês? E De livros favoritos, eu leio um livro, eu gostaria de ler um livro por semana. Talvez seria uma média boa para mim. Mas eu tento ler um livro por mês. E eu gosto muito de ler, atualmente, livros cristãos. qual foi o último livro cristão que você leu? Foi o Ministério Ideal de Charles Spurgeon. E ele é sobre o quê? Ele falava sobre... Eram, eram pregações que ele ministrava durante o culto para os seus discípulos, de palavras de incentivo, de como um ministro de Deus deve se portar na sociedade, na igreja, de como deveria abordar. Na sua casa você tem muitos livros? Sim, tem. Quantos, mais ou menos? Pelo último cálculo tinha 232, eu acho. Onde eles ficam? Qual a sua relação com eles? Então eles ficam na prateleira, lá do quarto, e tenho muitos livros dentro do armário, por falta de espaço mesmo, de arranjar lugar para eles ficarem. Você tá sempre lendo? Você reveza com os livros? Eu sempre estou lendo, sempre estou na fila do banco, eu estou lendo, estou andando de ônibus, eu estou lendo.
ando lendo, se possível, gosto muito, que é uma coisa que me acalma, me distrai, me dá prazer. E ultimamente tenho lido bastante a Bíblia. Qual o seu livro favorito na Bíblia? Salmos, Provérbios, que são coisas, Provérbios também, porque trata da sabedoria, de dicas do dia a dia, de como se comportar, enfim, de ter uma atitude adequada. E os seus livros, você costuma emprestá-los? Cara, eu sou muito ruim de emprestar livro, porque as pessoas não têm o mesmo cuidado que a gente, a pessoa que sofre ali para pagar o livro, né? Que tudo é muito suado, né? Para adquirir, para ter. Então eu só empresto para quem realmente que eu veja que não vai prejudicar, né, o livro, porque aquilo ali é para a eternidade. Essa é a sua relação com a leitura, então, Né? de eternidade. Que eu não vou ficar só para mim, né? Vai passar para meus filhos, para os netos, bisnetos, e assim segue. Acho que nunca um livro vai deixar de existir. Pode ter outros meios, né, dele existir, mas a leitura eu acho que nunca vai acabar. Você sabe me dizer por que você lê com frequência? Porque eu adquiri esse hábito. É um hábito que eu aprendi a ter. Até mesmo quando eu, graças a Deus, eu tinha já o hábito, aí conheci minha namorada e isso intensificou mais as coisas. Por ela gostar de estudar, ser bastante estudiosa. Aí me puxou. Até mesmo porque a profissão que eu escolhi, ela também requer muita leitura, muita disciplina. E é coisa que a gente tem que ter, senão nós não conseguimos avançar, porque toda hora o direito se renova, coisas novas aparecem, questões da sociedade aparecem, e a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças. Com a leitura ajuda bastante. E você se vê como leitor? Boa pergunta. Não sei responder porque eu acho que sim. Acho que sim. Pelo menos eu acho que eu tô acima da média dos brasileiros, né? De leitura, porque o brasileiro lê um livro por ano, né? E eu tento fazer isso um livro por mês, então eu sei que é pouco, né? Mas a gente avança, vai querendo melhorar sempre, adquirindo novos prazeres na leitura, descobrindo o mundo através da leitura. Isso é muito maneiro. Fantástico. E a sua relação com aqueles que não leem tanto, como que é? Boa. Tenta incentivá-los a ler? Eu sempre tento incentivar, lógico, quem eu convivo, né? Não posso falar nada para as pessoas com quem não me relaciono, até mesmo porque fica chato, né? Fica um clima chato. Mas eu sempre incentivo meus tios, a minha mãe para ler bastante, porque as pessoas elas se descobrem lendo, isso motiva, isso dá ânimo, pode ser qualquer coisa, mas a leitura te impulsiona para novos horizontes. Você fica cada vez mais apaixonado. E eu ensino as pessoas na verdade têm preguiça, né? As pessoas não sabem como ler. E uma das coisas mais básicas assim que eu tento pegar assim, ensinar é dividir um número de dias pelo número de páginas. Eu quero ler esse livro de 100 páginas em 10 dias. Aí, ou seja, a pessoa lê 10 dias, 10 páginas. Eu tento fazer isso também na minha vida, para otimizar, dar sequência, estudo.
apesar de eu me considerar um leitor médio. Ler uma página em 2 minutos e meio, assim, mas sei lá. Queria ser um leitor dinâmico. E você tem mais alguma dica para quem deseja começar a ler ou não tem esse hábito? Você pode sugerir. A dica é não tornar a leitura em uma inimiga, né? Tentar sempre tirar proveito dessas. Porque na verdade, quando a gente descobre o que é bom, a gente avança e nós precisamos descobrir o nosso prazer na literatura, na leitura. A gente quer ler só na hora que vai dormir, né? Isso é muito ruim. Que você não cria um hábito, você. Lógico, aí a leitura vai te dar sono e você fala que tem preguiça de ler, você não gosta. A dica que eu dou é separar um tempo para ler, nem que seja 10 minutos. Um jornal, comece por um jornal que é uma linguagem mais fácil, acessível. Depois vai subindo. Eu comecei por um gibi. Hoje eu gostaria de ler mais. Talvez um dicionário. Você vai ter mais conhecimento das palavras. Mas isso aí, papo outra conversa. Se eu te fizesse essas perguntas na sua infância, você conseguia se enxergar? Não. Você conseguiria se enxergar como você é hoje? Tanto o volume de livro que você lê? Não, porque na minha infância eu só queria brincar, jogar bola, estar com meus primos, meus amigos, praia, praia. Brincar o dia todo e zero estudo. Me arrependo de não ter estudado mais quando criança, quando adolescente. Descobri talvez tarde, não sei se é tarde, mas se eu descobrisse o prazer da leitura antes, eu estaria mais enganjado em outras profissões talvez. Mas nada é tarde, né? Para começar. Você não, quando tem um filósofo aí brasileiro que diz que quando você começar a fazer, que você não importa quando você comece, mas se quando começar, botar em prática todos os dias e ir em frente. Porque porque você. Caramba, gaguejei aqui. Não importa quando comece, mas comece um dia. E graças a Deus comecei um dia. Você falou também que é importante ler, né? A leitura e também a parte de literatura. Você tem algum autor favorito de literatura mais clássica ou infantil? Esses contos? Literatura infantil. Literatura infantil não, mas literatura, na verdade sou muito fraco. Eu gostaria de ler mais sobre literatura. Mas, caramba, não veio nenhum autor na mente agora. Eu lembro que na época de escola eu gostava muito de ver eu gostava muito da parte da literatura do barroco. Aleijadinho, suas obras. É isso que me chamava a atenção. As coisas. O artista ali, o amor que ele tinha por fazer as suas obras. Então, esse seu hábito de leitura tá bem condicionado ao que você é hoje, né? Suas convicções. Sim. Essa é a sua literatura por prazer, né? Sua leitura Isso. por prazer. Se encontrar. Também, hoje em dia, qual é o seu autor favorito? Autor favorito é o Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones. É um inglês que viveu no século XX. Ele era médico da família real. Ele abriu mão
da sua carreira para ser pastor da capela de Westminster. Não sei pronunciar direito. Você tem muitos livros dele? Tenho várias coleções que ele escreveu. De Romanos é a principal, que ele foi um pregador expositivo. Ele explicava versículo por versículo, ponto a ponto da palavra. Isso é muito maneiro, muito fascinante. E essa coleção de Romanos é a sua coleção favorita? Digamos que sim. Por que digamos? Eles têm um livro também, que esse foi o que eu mais gostei de ter lido, foi o Sermão do Monte dele, que é um livro sensacional, de como um cidadão do reino tem como deve viver aqui na terra, um representante de Cristo. Entendi. E para fechar, eu gostaria de saber, no último ano, qual foi a leitura que mais te marcou? Que me marcou foi ter lido A Cruz de Cristo, do Martin Lloyd Jones. Por que te marcou? Porque ele abordou uma forma totalmente diferente daquilo que eu já conhecia sobre a cruz, sobre Cristo. Isso me marcou profundamente, que eu tento levar esse conhecimento para a vida e tentar levar o máximo de pessoas possível a querer ler, conhecer a cruz, quem foi a cruz. Como que é essa abordagem que ele trouxe, essa abordagem nova? Ele também é um pregador expositivo, ele pega o versículo por versículo e explica. E os livros dele são pregações que ele fazia durante o culto na igreja. Alguém gravou e escreveu, datilografou. E no que ele tratava, o que era diferente do que as pessoas costumam escrever? Da própria cruz de Cristo que você falou. A cruz, então, diferente, acho que é o nível, a profundidade que ele abordou o assunto, que normalmente os livros que eu lia sobre esse assunto era muito raso. Esse aí tem mais profundidade, mais conhecimento no assunto. Entendi. Tá bom. Muito obrigada, Marcos. De nada.